Olá, o Saúde em Dia aqui no SEIB, na sede, no SAAN, recebe o pneumologista Paulo Feitosa, que vai falar de um assunto, posso dizer que dramático, um assunto que tem mais de 80 substâncias nocivas, tem que ser dramático, o cigarro eletrônico. Verdade, Preocupadíssimo? verdade. Muito preocupado. O cigarro eletrônico, ele começou a aparecer na população como uma coisa inocente, e esse vapor do cigarro eletrônico, ele não tem nada de inocente. Ele provoca muito problema no pulmão, e a gente não demorou a ter essa percepção. Coisa que com o tabaco, Demorou-se muito mais é, com o tabaco a ter a percepção, lógico que o tempo era outro, mas demorou-se muito mais do que o cigarro eletrônico, que comercialmente, de forma mais larga, o cigarro eletrônico começa ali em 2019, né, com a comercialização e com a maior. desculpa de largar a nicotina. Essa é a questão, né? Ele foi criado para ajudar na cessação do tabagismo e terminou pegando aí muita gente, porque ele provoca uma dependência muito rápida e bem mais difícil a dependência da nicotina provocada pelo cigarro eletrônico do que do próprio cigarro. Então, a gente vive um tempo difícil, porque cada vez mais a gente, se você vai a um show, você vê muita gente usando, se você E vai... ele é legal ou ilegal? Não, com a venda do A venda cigarro, a ainda é venda é ilegal. legalizada. O consumo não tem proibição. Né? O consumo não tem proibição. Porque a nicotina em si, ela não é uma droga ilegal, porque ela está no tabaco. Então tem toda uma questão histórica por trás disso. Da indústria Histórica e fumageira comercial, né? comercial, a indústria fumageira sendo muito rica e investindo bastante. Mas o programa de cessação de tabagismo no Brasil é um programa muito vencedor. A gente tinha, É no ano de verdade. 2000, mais de 30% da população fumando, Fumando em e todo hoje, canto, né? todos os lugares, hoje a gente tem Avião. menos 9%, e o cigarro passou a ser uma coisa de preconceito. As pessoas têm vergonha de fumar. É, Essa é uma questão diferente do vape. As pessoas não estão com vergonha de usar o vapor. Ele não provoca esse cheiro ruim que o cigarro tem. Às vezes ele tem aroma, pode provocar até um cheiro agradável. e eu estou aqui do lado, acho agradável esse cheiro. Isso me atinge também? Ah, Eu não, sou fumante não passivo? tenha dúvida que, assim como acontece com o tabaco, o vapor do vapor vai provocar problema também. Não é? E isso, quando vai se alargando, a gente vai percebendo, Mas a gente está impressionado com os casos que têm sido internados por causa do vapor. Né? Recentemente, no Hospital Regional Asa Norte, a gente teve um caso que o paciente não morreu por muito pouco. E ele teve uma coisa que a gente chama de hemoptise. A hemoptise é a saída de sangue do pulmão, das coisas previstas que o vapor pode provocar. E esse paciente não morreu por muito pouco, ele teve muito risco de morte. E a gente está vendo aí os Estados Unidos, que são um país que tem números reais, né? A mortalidade chega a assustar. Né? E hoje, Mônica, a gente tem cerca de 3% da população brasileira usando vapor. É muita gente. Muita. E quando é só de jovem, esse número é bem É maior. isso que eu ia dizer. O jovem, ele está, até me parece que deixando aquele, como é o nome daquele que sai a fumaça, que é Narguilé. o narguilé, e usando o cigarro Verdade, que é eletrônico. outro problema. O narguilé também É um é uma problema. coisa que provoca problema, mas o vapor é muito mais fácil, ele Fácil coloca de no comprar, bolso. Né? exatamente. Agora, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto uma lerdeza do Estado na fiscalização. Né? Porque parece ser muito fácil comprar o cigarro eletrônico. Pois é, mas na E isso, fiscalização de que se não é mas proibido? é proibida a venda. Então, Ah, quem vender devia ser multado, ter estabelecimento fechado ser mais e tal. rigorosa a multa. Por que eu tenho achado essa fiscalização mais lenta? Porque o consumo é muito grande. Então, se o consumo é grande e os consumidores dizem que não tem dificuldade em comprar, essa venda é fácil. Não é? Esse Sim. paciente nosso que teve lá disse que comprou no shopping. É Né? Então, fácil e pouco fiscalizado. perfeitamente. Então, existe um problema na fiscalização da venda. Isso é fato.
Nesse momento, a gente tem um debate político sobre regulamentação e não regulamentação. Nós somos absolutamente contrários a qualquer tipo de regulamentação. Regulamentar droga é uma coisa, né, complicada. Agora, com isso que a gente está vendo, e a indústria, ela tem uma capacidade imensa de aumentar, ela adiciona aditivos químicos para aumentar a absorção de nicotina, para provocar mais dependência, e o vapor, ele é muito mais comercial do que o tabaco. Então, olha o que é que a gente vai ter pela frente. Sim, onde eu deixei de vender tabaco, eu vou pegar esse nicho e vou vender cigarro eletrônico. Perfeito. Agora, eu lhe pergunto, há um tempo X para o fumante sentir reações do cigarro. É isso que E do cigarro eletrônico, quais são as primeiras sensações que a pessoa sente? Perfeito. Isso está Falta deixando de ar? Falta de ar, tosse. Né? Isso está deixando a gente impressionado. Né? O tabaco comum levou um tempo maior, o tabaco industrializado. Esse tabaco industrializado, você precisa levar o tabaco a uma estufa, isso diminui o pH do fumo, e você precisa tragar para absorver a nicotina. Isso no tabaco normal. Esse tragar, lógico, você expõe em todo o pulmão, aquela quantidade de fumaça e tal. E demorou alguns anos para se ter percepção de associação entre, olha, o tabaco e doenças. Você está com efizema. Perfeito. O vapor tem sido muito rápido e as injúrias são muito mais agudas do que as injúrias provocadas pelo tabaco. O tabaco tende a provocar mais doenças crônicas e o vapor não necessariamente. Ele, lógico que com o passar do tempo ele pode provocar doenças crônicas, mas ele está provocando injúrias agudas, que foi o caso desse paciente que teve uma hemoptise seríssima e quase morre. Né? Na Califórnia, há alguns anos, tentaram colocar o óleo de maconha, tá, no vapor, e isso deu um tipo de pneumonia chamada pneumonia lipoídica, gravíssimo, muita gente morreu, várias pessoas foram à UTI. Então, com o passar do tempo, a gente vai entender mais ainda o que acontece. Usar a falta ou não de regulamentação para entender é uma desculpa que a indústria está usando para tentar a liberação disso. Isso vai ser uma pandemia, vai ser um malefício para a humanidade. E um lucro que ninguém quer perder, né? Esse lucro vai ser muito, muito alto, porque é extremamente viciante. E isso os pacientes têm dito. Né? Os pacientes viciados em vapor, a dificuldade de deixar o vapor, né? A quantidade de nicotina é maior, é realidade, Mônica, a gente diz isso, mas tem uma coisa por trás, a gente nem sabe, né? A gente sabe através das pesquisas feitas nas amostras retiradas. Não sabe nem o que tem direito. Não, porque tem uma quantidade, uma variedade muito grande, né? A China está vendendo muito, outros países estão vendendo muito, aquilo, quem usa isso não sabe o que está usando. Essa é a grande verdade. Essa é a desculpa que está se usando para fazer a regulamentação. Mas como é que a gente vai regulamentar a droga? A humanidade não precisa disso. A humanidade não precisa se submeter a ter mais problemas, a inflacionar o sistema de saúde nosso, que já é bastante, né, precário. Uma coisa dessa, ou seja, o Estado, em vez de proteger, vai ajudar a prejudicar essas pessoas. E uma das principais doenças que você me dizia é a EVALI. EVALI é o nome das doenças do vapor que provoca injúria pulmonar. É um nome genérico, né, para esse tipo de situação. Então, cada vez a gente vai ver mais coisas, e não são coisas... Em uns pacientes acontece uma coisa, em outros pacientes acontece outra. Pulmão? O pulmão é o principal órgão, é o grande órgão afetado. Lógico que a nicotina é uma doença psicoativa e vasoativa. A nicotina é um grande vasoconstrictor, então ela ajuda muito no infarto. A nicotina aumenta a agregação plaquetária, também ajuda muito no infarto. Né? Existem dependentes de cigarro que perderam as pernas muito por causa da nicotina. Então, a nicotina é uma droga danosa, que se assemelha muito à cocaína. A nicotina e a cocaína são bem irmãs. Sim, são bem irmãs.
O núcleo, o que é? É uma droga que a gente chama de dopaminérgica. Você produz mais dopamina, né? O núcleo acúmulos no cérebro, a cada tragada, a cada nicotina, a tragada que você dá, a cada nicotina que você coloca no sistema nervoso central, você produz dopamina. E a dopamina, ela é um hormônio endógeno que faz a gente se sentir bem, está ligada ao prazer. Só é que o fumante só produz se fumar. Aí está o grande problema. Ser dependente de nicotina é ser dependente de uma droga extremamente maléfica. Pesada. E então, se o cigarro eletrônico tem 80 substâncias nocivas, ele é muitas vezes pior do que o cigarro. O que é que se falava da bandeira do cigarro eletrônico? Né? Quando você tem um cigarro a combustão, você tem todos os problemas da combustão, monóxido de carbono, o alcatrão, que é o grande causador de câncer. E no cigarro eletrônico, a pessoa estaria dizendo, olha, eu estou te dando apenas a nicotina. Não é? Se a gente fizer um paralelo, entre um usuário de cocaína usar uma cocaína misturada e aqui eu disse, olha, aqui eu estou usando uma cocaína pura. Não é? Porque isso essa noção, porque o que provoca a dependência física no paciente é a nicotina. Do cigarro comum e do cigarro eletrônico, claro que é a mesma coisa. Só é que a quantidade de nicotina que você termina se viciando é bem maior e é um vício muito mais difícil de ser deixado. Não é? E como pneumologista, com o nome que você tem, a influência, a importância, o nome nacional, eu queria que você dissesse ali para a galera que está fumando cigarro eletrônico, falasse como médico. Perfeito. São 2 recados importantes que a gente deve dar. Primeiro, você é jovem, você não precisa se viciar em droga nenhuma. A nicotina é uma droga extremamente complicada, pesada, que traz uma série de danos ao organismo. Não procure usar cigarro eletrônico. Eu sei que a juventude tem a questão da experiência, a questão social, de você estar envolvido. Isso é um péssimo negócio. Essa é uma questão. E a outra questão é um recado aos políticos. Né? Senhores políticos, não vamos jogar mais uma droga para a humanidade, que a gente não precisa disso. Não vamos inflacionar o nosso sistema de saúde. Né? Pelo contrário, vamos proteger a população. Vamos fazer com que isso seja absolutamente ilegal. Né? E hoje, como a venda já é uma coisa proibida, o Estado já pode fazer isso. Né? Existe uma quantidade imensa de pontos de vendas de cigarro eletrônico em Brasília, no Brasil, sabidamente, e a gente tem visto providências bem leves, né? Porque a quantidade de consumidor não é pequena. Então, o pedido é: não fechem os olhos, nem vendem os olhos. Né? Vão onde é preciso ir e acabem o que é necessário acabar. Agradeço demais sua presença, seu recado e o serviço à sociedade. A gente está aqui querendo que você fique com a saúde em dia. E pulmão é feito para respirar ar puro.